Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula de número 1, Introdução à Programação. Nesta aula nós iremos tratar dos conceitos relacionados a algoritmos e a primeiros exemplos de programas em C, alguns conceitos relacionados à linguagem de programação, processo de compilação, entre outros, certo? Então, essa aula tem o objetivo de apresentar esse conceito de algoritmo, quais são algumas formas de representar os algoritmos. Vamos ver também alguns exemplos para ilustrar as formas de representação e também iremos falar um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento que iremos utilizar neste curso e, de forma geral, os conteúdos que iremos ver nessa aula estão divididos nesses dois grandes tópicos que eu estou apresentando aqui no roteiro. Primeiro tópico, conceito, representações e exemplos. E segundo tópico, conceitos relacionados à linguagem de programação, compilação e ambiente de desenvolvimento. Então, podemos definir algoritmos como sendo um conjunto finito de passos que servem para resolver um determinado problema. Então, imagine que a gente tem um problema de fazer um bolo e que para resolver esse problema a gente precisa realizar um conjunto de ações, um conjunto de passos para atingir o objetivo. Então, pensando aí no bolo, normalmente se tem uma receita do bolo, que essa receita vai te fornecer tanto os ingredientes que são necessários para fazer um determinado tipo de bolo, quanto o passo a passo para se chegar ao resultado esperado, certo? Então, na realidade, no nosso dia a dia, nós temos algoritmos para realizar uma infinidade de problemas. Então, quando a gente quer escovar os dentes, existe um algoritmo para fazer isso. Então, é necessário primeiro obter uma escova, obter a pasta de dentes. O terceiro passo seria colocar um pouco de pasta na escova. Talvez um quarto passo, molhar um pouco a pasta que foi colocada na escova e em seguida escovar os dentes. E para quem é bastante metódico, poderia determinar uma quantidade de tempo mínima para que a escovação seja eficiente, né? Então, um outro exemplo seria o problema de trocar um pneu furado. Então, para resolver esse problema, existe um passo a passo que é necessário que seja feito para resolver esse problema. Então, para a gente trocar um pneu furado, é necessário que tenha um pneu reserva, é necessário que a gente tenha alguns equipamentos, como um macaco hidráulico, e além disso, é necessário que a gente siga um passo a passo, uma sequência ordenada e finita de passos para que esse problema seja resolvido, certo? Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos para resolver um problema e que, quando a gente observa bem, nós utilizamos algoritmos no nosso dia a dia. Mais especificamente relacionado à programação, nós temos os algoritmos computacionais, que são os algoritmos que são utilizados para resolver problemas através de um computador, certo? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, a gente tem basicamente três formas simples para representar algoritmos. Temos a representação descritiva, temos também representação através de fluxograma e, por último, uma representação em pseudocódigo. A representação narrativa, ela é uma descrição que se aproxima da nossa linguagem, uma linguagem natural. Então, nós temos uma descrição em passo a passo, uma descrição textual, que vai se aproximar muito do que da nossa linguagem e que é bem simples de representar. Na representação utilizando fluxograma, existe uma simbologia, alguns símbolos que são utilizados para representar um tipo ou outro de atividade, como a gente vai ver e vai ilustrar bem isso. E por fim, a representação do pseudocódigo já é uma representação mais próxima da
codificação que é feita numa linguagem de programação. Então, para cada tipo desse de representação, nós iremos ver alguns exemplos. No caso particular de fluxograma, esses símbolos são os que são utilizados para representar algumas operações. Então, por exemplo, o primeiro símbolo é utilizado para especificar o início e o fim de um algoritmo. O segundo símbolo serve para identificar um fluxo de dados, um fluxo de operações. Então, normalmente as operações têm um fluxo lógico. Primeiro se faz uma operação, depois outra operação, depois outra operação. E esse fluxo é determinado utilizando essa seta. O terceiro símbolo serve para identificar cálculos e atribuições de valores. O quarto símbolo utilizado para realizar a entrada de informação. Então, normalmente, por exemplo, quando a gente quer realizar uma soma entre dois números, no primeiro passo seria saber que números são esses. Então, essa operação de entrada de dados é representada com esse quarto símbolo aqui. O quinto símbolo é utilizado para fazer a saída de dados, certo? Então, é um símbolo utilizado para quando a gente quer exibir, dizer o resultado, certo? E o último símbolo é utilizado para indicar quando uma tomada de decisão deve ser tomada, certo? Então, normalmente se tem mais de uma ação a depender de uma condição, certo? E a gente vai verificar isso nos próximos exemplos. Então, coloquei aqui 4 exemplos de algoritmos utilizando a descrição narrativa. Então, o primeiro algoritmo seria somar 3 números. Para realizar a soma de 3 números, o primeiro passo é saber que números são esses. Então, seria o passo 1, receber os 3 números. O segundo passo, efetuar a soma, propriamente dita. E o último passo, mostrar o resultado obtido, certo? Segundo algoritmo, fazer um sanduíche. Então, quando a gente quer fazer um sanduíche, a gente tem que ter um passo a passo, certo? Não necessariamente a gente sempre faz um sanduíche da mesma forma, mas normalmente existem alguns passos que são padronizados. Então, o primeiro passo seria pegar o pão. Segundo passo, cortar o pão. Terceiro passo, colocar ingredientes a gosto. Então, a depender da pessoa, esse número de passos pode ser menor ou maior, bem como a depender do número de ingredientes disponíveis, certo? Mas que existe também um passo a passo para resolver esse problema. O terceiro algoritmo, trocar a lâmpada. Então, normalmente, quando a gente quer efetuar a troca de uma lâmpada queimada, a gente tem que ter uma lâmpada nova. A gente pode utilizar uma escada, dependendo da altura. E, enfim, também existe uma sequência de passos, uma sequência lógica, que vai desde pegar a lâmpada nova, pegar a escada, posicionar a escada, subir na escada, até o último passo, que seria jogar a lâmpada velha no local adequado, certo? Que faz o descarte desse tipo de material. E para ilustrar um último algoritmo, que também é utilizado bem no dia a dia das famílias, né, para as famílias que têm crianças, seria o algoritmo de ir para a escola. Então, o primeiro passo, se for o turno pela manhã, né, então o primeiro passo seria acordar cedo, ir ao banheiro, tomar café, trocar de roupa, organizar o material, pegar um transporte, né, se for o carro próprio da família, ir até a escola e efetivamente entrar na escola. Então, existe uma série de passos que são necessários para que esse problema de ir para a escola seja resolvido. Então, além disso, cada passo desse pode ser subdividido em outros passos. Então, por exemplo, esse passo tomar café pode ser subdividido em preparar o café, preparar um sanduíche e assim sucessivamente. A gente pode dar um maior nível de abstração, simplesmente colocando um passo como tomar o café,
ou podemos dar um maior nível de detalhamento, como por exemplo, esse passo 6 de tomar o café poderia ser subdividido em mais passos, tanto quanto se queira especificar e dar mais níveis de detalhes, certo? Então, o primeiro exemplo de um algoritmo seria, que a gente vai ver, né, os fluxograma e o pseudocódigo também, seria fazer um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Então, como é que a gente pode pensar no algoritmo para resolver esse problema? Então, o objetivo é exibir, mostrar o resultado da multiplicação. Então, se a gente quer multiplicar dois números, o primeiro passo é saber que números são esses. O segundo passo é realizar a operação da multiplicação e um terceiro passo, exibir o resultado. Então, numa linguagem narrativa, justamente pode ser feito dessa forma que eu falei, utilizando três passos. Primeiro, receber os números. Segundo, realizar a operação de multiplicação. E terceiro, mostrar o resultado, certo? Com o nosso fluxograma, essa descrição narrativa pode ser representada dessa forma. Então, lembrando aqui que a gente tem esse símbolo para representar o início e o fim do algoritmo. A seta indica o fluxo lógico das operações e o fluxo de dados também. Então, no primeiro momento, receber os números, saber que números são esses. No segundo momento, realizar a multiplicação. E no terceiro momento, mostrar o que se foi computado, né? E uma terceira forma de representar esse algoritmo seria utilizando o pseudocódigo, que já é uma representação que se aproxima da codificação que será feita utilizando a linguagem de programação escolhida. No caso do nosso curso, iremos utilizar a linguagem C. Então, por exemplo, esse algoritmo, no primeiro momento, ele é delimitado pelo nome algoritmo e o fim do algoritmo também deve ser informado. Então, o algoritmo em si, ele começa com a palavra algoritmo e termina com fim algoritmo. No segundo passo, é necessário declarar o que a gente chama de variáveis, que são locais na memória do computador que vão armazenar possíveis valores para esses números. Então, se a gente quer realizar uma multiplicação entre dois números, esses dois números podem ter valores variados. A gente pode multiplicar 2 vezes 3, pode realizar 3 vezes 4, 5 vezes 5. Então, por isso que a gente chama esse N1, N2 e o M de variáveis, porque são locais na memória do computador e esses locais podem ter valores que variam, certo? Tanto é que a gente informa aqui que são variáveis do tipo numérico, podem assumir qualquer valor numérico, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, dentro de um intervalo especificado. No terceiro momento, pede-se para que sejam digitados os valores. Depois ocorre aqui a leitura, ou seja, o usuário, através do teclado, pode digitar os valores, certo? Posteriormente, o M vai ser uma variável que vai armazenar o resultado da multiplicação. E por fim, o resultado guardado na variável M vai ser exibido através dessa função escreva. Então aqui a gente tem a representação do pseudocódigo que se aproxima bastante do código que vai ser escrito numa linguagem de programação, certo? Segundo exemplo, fazer um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Então, como é que a gente poderia fazer um algoritmo, uma descrição narrativa para resolver isso? O primeiro passo, saber que números vão ser utilizados na divisão. E no segundo passo, existe uma condição para que essa divisão seja realizada. A divisão ela pode ser feita caso o denominador seja diferente de zero, porque a gente não pode dividir um número por zero. Então, se o segundo número, existe uma condição, né? Se o segundo número for igual a zero, então o algoritmo deve informar que a divisão é impossível. Então, não pode ser feita a divisão.
Caso contrário, ou seja, caso o segundo número seja diferente de zero, então é possível realizar a divisão e exibir o resultado da operação. Então, com o fluxograma, isso poderia ser expressado dessa forma. Primeiro momento, a gente tem início, depois leitura dos números, depois verificação para saber se o segundo número informado é igual a zero, se sim, informar que é impossível dividir e o algoritmo termina. Se o número for diferente de zero, ou seja, se ele não for igual a zero, então é possível realizar a divisão, o resultado é mostrado e o algoritmo termina. Então, com o pseudocódigo nós teríamos essa representação. Primeiramente, o algoritmo, a gente tem a palavra algoritmo, para informar que o algoritmo começa aqui. Depois, a declaração de nomes para as variáveis. Nesse caso, N1 representa o número 1, N2 número 2, e D o resultado da divisão. As três variáveis são numéricas, certo? São locais na memória do computador que vão armazenar números. Depois, esses números são lidos, ocorre uma verificação para saber se o segundo número é igual a zero. Se sim, não é possível dividir, se não, é feita a operação e o resultado é exibido na tela, certo? Terceiro exemplo. Fazer um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e mostrar o resultado se ele foi aprovado ou reprovado. Então, com o nosso fluxograma, com a representação do fluxograma, a gente poderia fazer um algoritmo dessa forma. Então, no primeiro momento, as duas notas devem ser lidas, devem ser informadas. Depois, a média é computada, como sendo a soma das duas notas dividido por 2. A média é exibida e, nesse caso aqui, existe uma condição, uma verificação. Então, se a média computada for maior ou igual a 7, então o aluno foi aprovado e o algoritmo termina. Se a média for menor do que 7, quer dizer que o aluno foi reprovado e o algoritmo encerra, certo? Então percebam que esse tipo de símbolo representa uma verificação, existe uma condição associada e, a depender do resultado da verificação, existem ações distintas que devem ser tomadas. Então, existem dois possíveis fluxos e que eles são excludentes, ou faz um ou faz outro, a depender de como o seu algoritmo foi estruturado, certo? Então, para esse algoritmo, nós teríamos aqui a palavra algoritmo para marcar o início, declaração das variáveis N1, N2 e M, que são locais de memória que podem armazenar números. Depois, a leitura desses números, o cálculo da média, exibição do valor que foi computado e depois a verificação em relação ao valor ser maior ou igual a 7 ou menor do que 7. Se maior ou igual a 7, então aprovado. Se não, reprovado, certo? E por último, para ilustrar esse conceito de algoritmo, nós temos aqui o exemplo 4, que pede para fazer um algoritmo para computar o novo salário de um funcionário. Então, os funcionários que recebem atualmente até R$500 devem receber um aumento de 20% e os demais um aumento de 10%. Então, com o fluxograma, nós poderíamos representar um algoritmo para solucionar esse problema dessa forma. Então, no primeiro passo, receber o salário atual e verificar se o salário ele é menor ou igual do que 500. Se sim, quer dizer que o novo salário vai ser igual ao salário atual vezes 1,2, ou seja, ele vai ter um aumento de 20%, o novo salário é exibido e o algoritmo encerra. Se o salário for maior do que R$500, então o novo salário vai receber o salário atual multiplicado por 1,1, ou seja, vai ter um aumento de 10% apenas. O novo salário também é informado nesse caso e o algoritmo encerra, certo? Então a gente tem um pseudocódigo para esse algoritmo dessa forma. Início do algoritmo,
declaração das variáveis salário atual e novo salário, que também armazenam números. Primeiro passo, fazer a leitura do salário atual e, nesse caso, fazer uma verificação para saber se o salário é menor do que 500. Se sim, então, aumento de 20%. Se não, se o salário for maior do que 500, então vai ter um aumento de 10%, certo? E, por fim, a exibição do novo salário. Então, perceba que a gente viu 4 exemplos que ilustram, né, problemas do cotidiano que podem ser resolvidos através do computador e que esses problemas eles têm suas soluções sendo representadas por algoritmos, que são conjuntos de passos. Esses conjuntos são finitos e que têm o objetivo de resolver um problema, certo? Então, o primeiro tópico da aula nós encerramos, que seria justamente apresentar o conceito de algoritmo, entender as formas de representação e ver alguns exemplos associados a essas primeiras formas de representar os algoritmos. Então, no próximo passo da aula seria entendermos, né, apresentar também alguns conceitos relacionados à linguagem de programação, ao ambiente de desenvolvimento e processo de compilação.